Vamos lá. Tema de hoje: o Deus desconhecido que se torna conhecido em Jesus. Quando a gente não conhece bem a Deus, ficamos com medo de que Ele possa se desagradar com algo em nós e nos fazer mal. Quando não se conhece o Deus que você serve, possivelmente em algum momento você o serve por medo. Os povos do passado, nas religiões, muitos deles oferecem sacrifícios aos deuses, e eles o fazem para aplacar a ira destes deuses, para que esses deuses não os castiguem por algo. Às vezes o fazem para agradá-los também, mas numa atitude de suborná-los. Então eles oferecem alguma coisa para esses deuses, para que de alguma forma suborne esses deuses, dizendo: olha, eu estou te fazendo um bem, tá? Estou te fazendo um bem. Na hora que eu precisar, eu quero algo em troca. Ou vou te dar aqui para você me fazer isso do lado de cá. Isso é suborno. E é aí que surgem algumas situações que são superstições. As superstições são crendices que querem mexer com forças, com poderes, ou mágicas e mandingas que vão atuar na sua saúde, ou nos relacionamentos, ou com o nosso dinheiro. E aí vem aquelas superstições de você faz tal coisa, pague tal pessoa e eu te trago o seu amor de volta em 3 dias, não é? E eu poderia prometer algo aqui para você hoje, você que gosta da sexta-feira, eu trago a sua sexta-feira em 5 dias, não é? Poderia fazer isso também. Mas aí surgem as superstições. Superstições populares, por exemplo, e superstições religiosas. As populares a gente conhece muito bem. Quando a visita está enchendo, você quer que ela vá embora, o que você faz? Põe a vassoura atrás da porta. Aí. Você já acredita que essas coisas funcionam. As pessoas começam a acreditar em algumas coisas. Por exemplo, quando eu era criança, uma das coisas que falava muito era o seguinte: a gente ia jogar bola, né? E quando vai jogar bola, os homens aqui sabem o que eu estou falando, fazer o golzinho, né? Você vai correndo lá, tal, joga o chinelo, faz o golzinho, o chinelo caiu virado, meu amigo. Primeira coisa, vai lá e vira o chinelo. Porque chinelo virado, a mãe morre. Eu me lembro, criado pela minha avó, uma mulher muito lógica, uma fé em Deus, inabalável, né? Quando ela ouvia essas coisas, falava: isso é besteira, não precisa acreditar nessas coisas, não. E eu, igual a minha avó, não acredito nisso, não acredito nisso. Um dia eu cheguei em casa, tirei o chinelo, caiu virado, falei: opa, peraí, vai que... Superstições que as pessoas inventam por aí. Mas acabam acontecendo também algumas superstições religiosas. Então, por exemplo, as pessoas quando ouvem alguma coisa que é uma maldade, um mal, por exemplo, o que elas fazem? 3 batidinhas, tem que ser na madeira, não é? Aí o indivíduo se converte, o que ele faz? Está amarrado. É a versão gospel da 3 batidinhas na madeira, não é? Porque cá entre nós, não tem na Bíblia isso. Não tem na Bíblia. Então a gente usa de algumas coisas que não existem nas Escrituras Sagradas. Como, por exemplo, venda de produtos miraculosos, venda de produtos ungidos ou objetos ungidos. Leve para sua casa a menorá ou candelabro ou uma miniatura da Arca da Aliança para a tua casa, para que a bênção de Deus vá para a sua casa. Gente, isso é paganismo, isso não é cristianismo. Jesus não ensinou isso, não tem isso nas Escrituras Sagradas. E cabe aqui o alerta do profeta Oséias que diz: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Precisamos de conhecimento das Escrituras Sagradas. Tem muita coisa por aí. Você já caiu, por exemplo, já te mandaram, por exemplo, corrente de oração pelo WhatsApp? Mande para mais 10 pessoas, porque se não mandar, e aí coloca medo em cima das pessoas. E aí superstição é isso.
traz medo, pânico, terror, tira o sono, rouba a esperança, medo de que o próprio Deus a quem nós adoramos pode vir a nos fazer algum mal. Jesus, durante o seu ministério, combateu muitas vezes esse tipo de pensamento, porque era fruto de uma religião que falava de Deus, mas não conhecia Deus. É possível falar de Deus e não conhecê-lo? É possível ser sincero, mas está errado. É possível ser religioso, no mau sentido da palavra, e praticante, e ainda assim não conhecer direito Deus a quem serve? Sim, é possível. Paulo apóstolo passou por uma cidade muito religiosa que era Atenas. Atenas tinha tantos ídolos, tantos pequenos templos ou grandes templos, que um escritor uma vez disse que Atenas tinha mais deuses do que gente. E Paulo, passando por lá, que mais adiante a gente vai ver esse momento, ele é convidado a trazer uma palavra aos sábios que lá estavam, aos sábios gregos, aos filósofos gregos. E ele é convidado para ir para o Areópago, e lá ele traz um sermão que nós vamos lê-lo aqui agora. Atos capítulo 17. Versículo 22 ao versículo 31, eu vou ler pela tradução da Nova Almeida atualizada. O texto diz assim: Senhores atenienses, percebo que em tudo vocês são bastante religiosos, e aqui poderia ser muito bem traduzido como supersticiosos. Porque andando pela cidade e observando os objetos de culto que vocês têm, encontrei também um altar no qual aparece a seguinte inscrição: ao Deus desconhecido. Pois esse que vocês adoram sem conhecer, é precisamente aquele a quem eu lhes anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se precisasse de alguma coisa, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só homem fez todas as nações para habitarem sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, ainda que ele não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como algum dos poetas de vocês disseram, porque dele também somos geração. Portanto, visto que somos geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra trabalhados pela arte e a imaginação do homem. Deus não levou em conta os tempos da ignorância. Mas agora ele ordena a todas as pessoas e em todos os lugares que se arrependam. Porque Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça por meio de um homem que ele escolheu e deu certeza disso a todos, ressuscitando-o dos mortos. E então Paulo aborda com eles sobre Jesus. Nós estamos estudando a vida de Paulo, apóstolo, e estudando agora o capítulo 17 do livro de Atos. E nos deparamos com este sermão de Paulo neste Areópago lá em Atenas. Mas antes de chegar nesse momento, me permita narrar para você estas outras cidades que Paulo também passou antes de chegar aqui em Atenas. Há uma estrada romana que liga o leste a oeste do Império Romano, estou falando naquela época. Você tem inicialmente a Via Ápia, que cruza ali a região que hoje chamamos inteira de Itália, e depois esta Via Ignátia, que ela pega daquilo que hoje chamamos ali de Macedônia do Norte, Grécia, Turquia, e vai atravessando todo o Império de leste a oeste.
Nesta via, Paulo sai da cidade de Filipos, aonde, domingo passado estudamos sobre isso, onde ele havia sido preso injustamente e livre da prisão, foi depois para a casa de Lídia, pregou ali para a igreja, reuniu com os irmãos, confortou os irmãos e sai. Finalmente ele pega esta via Ignátia e chega na cidade de Tessalônica. A cidade de Tessalônica era a maior cidade daquela região, é a capital, na verdade, da Macedônia. Filipos era a cidade mais importante, no sentido de ter ali uma base militar, mas a capital administrativa era Tessalônica. Paulo vai e prega na sinagoga. É interessante até que alguns textos antigos colocam a sinagoga, talvez dando a entender que tivesse uma sinagoga principal ali, talvez tivesse algumas delas, e esta principal é onde ele prega. Pregou ali vários sábados e isso discorreu nas escrituras. Muita gente se converteu ali, dos judeus, de gregos interessados também ali no judaísmo, e algumas mulheres de alta posição, porque as mulheres gregas, diferentes das judias, tinham acesso a ler e escrever, então elas compreendiam melhor, poderiam frequentar ali a sinagoga, participando também dos estudos e leituras que eram feitos. Muita gente se converteu e depois de Paulo ter pregado várias vezes ali, o que acontece é que os judeus começaram a ficar com inveja de Paulo. Paulo era um rabino, um homem cheio da palavra de Deus, mas também cheio do Espírito Santo. E isso atraiu uma multidão, coisa que os judeus não conseguiram fazer lá, estando lá por muitos anos. Paulo consegue em semanas. Então eles fizeram algo, subornaram alguns homens e fizeram com que estes homens causassem um tumulto na cidade, provavelmente porque Paulo pregava tanto na sinagoga como nas praças, e então talvez pregando em praças, entraram em discussão alto e ameaçando briga. Agora, havia uma lei que nós chamamos de a Pax Romana, e na lei romana eles não admitiam tumulto em qualquer lugar debaixo do império. Teria que ser sufocado rapidamente, porque se as autoridades locais não sufocassem qualquer rebelião ou qualquer tumulto, essas autoridades seriam removidas de seus cargos. Então os judeus tiveram essa ideia, pegaram alguns mercenários, deram dinheiro para eles, causem tumulto, joguem a culpa sobre Paulo, e então, devido àquele tumulto, foram levados às autoridades da cidade, e as autoridades da cidade mandaram eles saírem de lá. Paulo então sai, segue esta mesma via e vai parar na cidade de Bereia. Em Bereia, a mesma coisa acontece. Paulo começa a pregar, também nas sinagogas ali, judeus se convertem, gregos se convertem, mulheres se convertem, e aqueles de Tessalônica ficam sabendo que Paulo estava lá em Bereia, enviam para lá essa turma da bagunça, causando problemas lá também, forçando Paulo também a sair deste lugar. Embora estas passagens parecem ter sido muito rápidas, é muito provável que estas passagens de Paulo por Tessalônica e também por Bereia, elas tenham sido um pouquinho mais longas, talvez apenas 3 sábados que ele ensinou ali em Tessalônica, mas deve ter ficado muito mais tempo ali na cidade, porque deu tempo de Paulo levantar líderes naquele lugar. Homens que vão aparecendo depois nas cartas que Paulo escreve, como por exemplo Aristarco e Secundo, que se tornam membros da equipe de Paulo, Jason também, que aparece lá em Romanos 16, Sópatro, que aparece lá em Atos 20, são homens que se tornaram da equipe de Paulo e vão crescendo juntamente ali com a igreja que surge naquele lugar. Agora, o que eu acho interessante é igual ocorreu em Tessalônica, tanto em Tessalônica quanto Bereia, Paulo dedica muito tempo para ensinar as Escrituras. Veja comigo, por exemplo, Atos 17, versículo 2 e 3, que diz assim: segundo o seu costume, Paulo compareceu à reunião deles e por 3 sábados, isso lá em Tessalônica, examinou com eles as Escrituras, explicando e demonstrando.
Eu acho interessante o fato de que Paulo sentou com eles, examinou as Escrituras, falou, demonstrou para eles nas Escrituras. E é interessante que lá em Bereia, a reação do povo foi, depois, ao longo da semana, checar nas Escrituras se isso era mesmo como Paulo havia dito. E a Bíblia diz que eles foram, inclusive, muito mais nobres fazendo isso. Paulo discutiu, examinou, arrazoou, expôs as Escrituras, demonstrou. Cá entre nós, gente, vamos trazer para o nosso momento. É isso que nós precisamos nos nossos dias, a nossa querida igreja brasileira. Tem pouco ensino bíblico. E pouco ensino bíblico torna a igreja uma igreja fraca e muito fácil de ser manipulada. Nós carregamos algo que eu chamo de uma ilusão evangélica na nossa nação. Porque os evangélicos enchem o peito e falam, somos agora mais de 30%, 35% da nação. Mentira, porque não é isso, é 20 e pouco por cento. Mas, queira ou não, é um grande crescimento. E seguindo esse crescimento, vamos pensar um pouquinho na qualidade desse crescimento da igreja. Porque se éramos 5% antes e estamos em 25%, vamos colocar aqui, crescemos 20% da nação se converteu de fato. Eu te pergunto, a corrupção na nossa nação diminuiu 25%? As drogas, os roubos e tantas coisas diminuíram 25%? Se isso não aconteceu, nota que não está tendo impacto nenhum. Porque o que transforma uma nação é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que vai prevalecer contra estas coisas e transformar a vida das pessoas. Hoje em dia só aumentou o número de pessoas que frequentam a igreja, mas não é esse mesmo número de pessoas que andam na palavra de Deus e conhecem a palavra de Deus. Há muitos anos atrás, quem aqui tem mais de 20 ou 30 anos de igreja sabe do que eu estou falando, nós tínhamos nas igrejas as chamadas escolas dominicais. As pessoas ganhavam uma revistinha, estudavam durante a semana, todos os dias já tinha uma leitura diária para fazer, chegavam no domingo, estudávamos a Bíblia junto e o povo tinha cultura bíblica, conhecia as escrituras sagradas. Hoje em dia, se eu chegar assim e falar, ó, abra sua Bíblia no livro de Naum, cara... Na 2, na 3, o cara não acha nada. Não acha nada ali. Falta cultura bíblica. Falta o conhecimento das Escrituras. E volto a repetir a profecia do profeta Oséias, quando ele diz, meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Porque por falta de conhecimento, aqueles que são colocados na liderança conseguem dominar e controlar o povo e inventar coisas que não tem na Bíblia. Eu vejo, às vezes, na própria internet, algumas pessoas falando algumas coisas, né? E que eu olho assim e falo, meu Deus, mas não tem isso na Bíblia, não existe isso. Porque hoje em dia já foi o tempo que para uma pessoa ser pastor, ele tinha que estudar e estudar muito. Hoje qualquer pessoa que fala no microfone bem, ou que tem muito dinheiro, logo vira pastor. E aí começa a ensinar o que quiser ensinar, fala o que quiser falar, lê um livro de autoajuda, bota um textinho bíblico aqui ou acolá e está tudo bem. E fica faltando ensino bíblico, abrir as Escrituras, estudar as Escrituras. Muitos pastores hoje já deixaram de ser pastor há muito tempo, ainda que carregam o nome de pastor, viraram cabo eleitoral. Pelos frutos os conhecereis, diz a Bíblia. E o que causa é só confusão, é problema, só falam de política. E não ensinam as Escrituras mais para o povo, não ensinam o povo a amar, não ensinam o povo a perdoar, não ensinam o povo a ser como Jesus, não ensinam as Escrituras. E então, essas coisas estão faltando na igreja hoje. E Paulo, fundamentando a igreja, levava-os para as Escrituras. E o povo que fazia, ia checar nas Escrituras se aquilo estava realmente de acordo com o que Paulo vinha falando. Paulo chega então em Atenas. Os irmãos de Bereia levam Paulo para Atenas. Paulo chegando em Atenas, ele fica sozinho lá na cidade. Se em Tessalônica e em Bereia, Paulo lidava com os judeus e as Escrituras, lá em Atenas, ele enfrenta uma cultura filosófica e politeísta.
Ele pregava na sinagoga, sim, mas pregava também nas praças. E nas praças, tinham grupos de pessoas, homens, que ficavam lá, sejam eles dos chamados epicureus ou estoicos, que eles viviam nas praças buscando novidades. Porque havia entre os gregos aqueles que nós chamamos de sofistas. Eram homens que viviam nas praças e pregavam a sua filosofia para o povo, normalmente em sermões muito bem elaborados e que causavam um impacto nos seus ouvintes, fazendo com que depois que terminasse aqueles seus sermões, passasse lá o chapeuzinho e cada um contribuía com alguma coisa. Se o sermão fosse ruim, o cara ia com fome para casa. Então, por causa disso, eles viviam em busca de novidades, para poder pregar uma coisa diferente. E aí começaram a ver esse tal de Paulo ensinando algo que para eles era completamente diferente. Convidam Paulo para o Areópago. Areópago, morro de Ares, né? Do deus Ares. Ares era o deus da guerra, também pelos romanos é chamado de Marte. E era um lugar adequado para exposições e Paulo expõe ali a sua palavra no Areópago. O interessante é que Paulo, muito inteligente como era, cita pelo menos 3 filósofos gregos ou poetas gregos. Ele cita Epimênides, que ele cita também lá na carta de Tito, quando ele fala, nele vivemos, nos movemos e existimos, é uma frase de Epimênides. Ele cita Arato da Cilícia, quando ele fala, dele também somos geração. E ele cita também até um hino a Zeus, que foi feito por Cleantes, na obra de Cleantes, hino a Zeus, que diz assim, também somos descendência dele. Eu acho interessante que Paulo, ele utiliza da cultura grega como ponte do evangelho, para pregar o evangelho. É interessante isso. Paulo, quando ia pregar, ele entrava primeiro na cultura da pessoa e falava uma linguagem que a pessoa entendia. É como se a gente recebesse Paulo aqui pela primeira vez e ele começasse, por exemplo, aqui falando com a gente e citasse algumas coisas de Machado de Assis, por exemplo. Você fala, como é que o cara conhece a nossa cultura? Você pararia para ouvir um cara que respeita a sua cultura. Paulo, ele parte da cultura, corrige a questão da idolatria e aponta para o Cristo ressuscitado. É fantástico o sermão de Paulo. Eu acho interessante a maneira como Paulo corrige a idolatria. Ele fala, por exemplo, 2 coisas que eu vejo que ele corrige muito bem. Uma delas que ele mostra é que ele fala o seguinte, que esse Deus que eu estou apresentando para vocês, ele é criador dos céus e da terra. Portanto, não tem nada que você possa oferecer para ele. Porque para esses deuses você oferece lá um vegetal ou um animal morto, mas esse Deus que eu estou falando é quem criou o vegetal, quem criou esse animal. Aliás, ele criou a tua vida. Então não tem nada que você possa oferecer para ele que já não seja dele. E tem mais. Este Deus que eu estou apresentando, Paulo como que está mostrando ali para eles, ele não pode ser identificado através de uma imagem de prata, de ouro, de pedras preciosas, porque isso seria reduzi-lo. Se ele é o Deus criador, ele não pode ser representado por algo que é criação humana. E aí Paulo então diz, o que eu quero mostrar para vocês é que vocês não conhecem. Por isso esse tal altar aqui, para o Deus desconhecido. E é exatamente esse Deus que vocês não conhecem, que eu quero apresentar para vocês. Os atenienses eram tão supersticiosos, que eles tinham um altar para cada deus, porque vai que esse Deus faz tal coisa, então a gente faz um altar para ele, aí outro altar lá, e outro altar lá. E aí, sabe aquela ideia assim, vai que tem um Deus aí que a gente não conhece, e que daqui a pouco dá um piripaque qualquer aí, um problemão aí de chuva ou sei lá o que, esse Deus fica chateado com a gente, vem o seu profeta e fala contra a gente aqui, então a gente fala, não, é que nós não sabíamos o seu nome, está aqui esse altar. Então, eles criaram esse altar, opinião minha, um altar de backup, entendeu? Temos aqui um altar para cada Deus,
vamos deixar um de backup, porque vai que aparece um Deus que a gente não conhece, é só botar a plaquinha. Paulo aproveita isso e fala, o Deus que vocês não conhecem, eu quero mostrar que Ele mesmo se preocupa em se tornar conhecido para vocês. Porque Ele não está longe que nós não possamos alcançá-lo. Muitas pessoas, assim como os atenienses, até hoje ainda vivem com medo de Deus, porque não conhecem bem esse Deus. E quando a pessoa não conhece a Deus, ela cria este medo desta força superior, que pode fazer um bem ou mal, ou que, quem sabe, a gente possa ter algum contato com Ele, apaziguá-lo ou agradá-lo, porque nós não sabemos como Ele vai nos tratar, e por ser desconhecido, a gente não sabe como Ele vai nos tratar. Seria mais ou menos como, por exemplo, algumas pessoas que se relacionam com o Deus dos seus pais. Sabe aquela frase que é muito usada no Antigo Testamento, embora no outro sentido, mas tem muita gente que se relaciona com o Deus dos nossos pais. Respeitava o Deus que era do pai deles. Tem medo de Deus, obedece algumas regras, não porque é sua convicção, mas porque o Deus do meu pai mandou. Isso ocorre, talvez já ocorreu com alguns de vocês, e eu espero que vocês não repitam isso na vida de seus filhos. Quando você chega para o seu filho e ao invés de corrigir o seu filho de forma clara, onde você possa, porque você precisa corrigir, você precisa educar a criança. Quando você precisa educar a criança, diga para a criança, filho, não faça isso porque eu não quero que você faça. Mas o que alguns pais covardes falam? Não faz isso porque Deus não gosta. Aí a criança cresce com medo de Deus. E você fica com um bonzinho. Ó, papai e mamãe, tudo bem, mas Deus não gosta. Então você é o bom, Deus é o mal. E essa pessoa cresce com medo de Deus. Eu te digo uma coisa, isso aí é covardia, porque você está colocando um infante, uma pessoa que está ainda se formando, que recebe impressões fortíssimas na alma, contra um Deus grande, todo-poderoso, criador de tudo, que está contra ela naquele momento. Por favor. Você está criando um monstro chamado Deus na mente daquela criança. Você precisa apresentar Deus de maneira diferente para os seus filhos. Muitas pessoas seguem a religião dos seus pais porque o pai e a mãe mandou. É o caso da menina que sofre bullying na escola, porque na aula de educação física, ela não pode, por exemplo, num dia de frio, vestir uma calça, ela tem que ficar de saia, porque na igreja dela a mulher não pode usar calça. Aí ela é zombada na escola, tiraram barato dela, fazem bullying com ela, e ela fala, mas essa é a religião do Deus do meu pai. O Deus do meu pai não deixa eu usar calça comprida. Isso é um problema, porque não é uma convicção dela. É o Deus do pai dela, o Deus do meu pai que mandou. Espírito religioso é assim. A gente tem medo e por isso obedece. E aí a pessoa cresce com medo de Deus. Como se não bastasse, tem gente que cria um diabo para você ter medo. Porque você sabe que é mais fácil controlar pelo medo. E não qualquer coisa, cuidado, senão o diabo vai te pegar. O diabo vai cirandar na tua vida. O diabo vai, e aí é o diabo. Aliás, a gente fala tanto diabo, citei isso aqui domingo passado. Cria um diabo tão forte, tão ruim, tão poderoso, que o próprio diabo fala, gostei disso daí. Estou bem na fita. Está melhor do que ele mesmo. De tão ruim que você desenhou ali, tão forte e poderoso que você desenhou esse diabo para as pessoas. E as pessoas ficam com medo do diabo. Quer ver isso na prática? Eu te conto. Uma pessoa veio, me procurou para a gente orar, e ela falou, ora por mim, tudo mais. Falou, rapaz, ora por mim. Eu falei, claro, vamos orar, sim. Ele falou, você vai orar agora? Eu falei, vou, você quer que eu ore? Eu vou orar agora. Mas você vai orar em voz alta? Eu falei, vou, para você acompanhar a minha oração. Mas o diabo vai ouvir. Eu falei, mas não vou falar com ele. Gente, o medo da pessoa. Eu vou orar no pensamento só para o diabo não ouvir. Meu Deus, com quem que você está falando? Medo do diabo. Como se não bastasse,
Começamos a criar alguns escalões de crentes, de modo que temos então um povão, e aí vem então os sacerdotes, né? Como se nós aqui, pastores, pregadores, fôssemos intermediários entre vocês e Deus. Não somos, tá? Não somos. O único intermediário entre você e Deus é Jesus Cristo. Ele é o único. Não tem outro, não tem outro. Ele é o único. Continuando. Aí nós criamos e damos autoridades para homens que não têm autoridades para algumas coisas. Por exemplo, vou te contar mais uma. Teve um rapaz que me procurou e a pessoa estava amassado, ele e a esposa, estavam amassados, esmagados pelo peso de uma maldição. Me contaram o seguinte: olha, nós discordamos de algumas coisas na igreja onde nós frequentávamos, e era na área financeira. Ficamos assim, porque já estávamos descontentes da maneira como tratava essa área. E aí vimos que tinha algumas coisas erradas, resolvemos sair. Quando resolvemos sair, o apóstolo colocou uma maldição sobre nós, dizendo que nós vamos voltar para lá no leito de enfermidade. Eu falei, isso é macumba. Vamos orar. Para esclarecer a tua mente, tirar o medo de você. Aí a pessoa me fez uma pergunta, falou, mas o senhor também é apóstolo? Eu falei, não, eu sou ralé, eu sou pastor. Ele falou, que para quebrar a maldição do apóstolo tem que ser um outro apóstolo. Eu falei, mas o cara se declarou apóstolo, ele que se chama desse jeito, e você que o chama desse jeito. Ele é um irmão como você, e que está enganado e iludido pelo poder que foi dado pela instituição para ele. Mas vamos fazer o seguinte, não vou falar aqui de palavra de apóstolo ou de pastor. Vamos ver o que a Bíblia Sagrada diz a teu respeito. A Bíblia diz então, maldição sem causa não te se cumpre. 1000 cairão à tua direita, 10.000 lá do teu outro lado da esquerda, e tu não serás atingido. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Falei, isso é palavra de Deus, meu irmão. Isso é palavra de Deus. Siga a Bíblia. Você precisa conhecer o que a Bíblia diz a teu respeito, meu irmão e minha irmã. Você precisa conhecer o que a Bíblia diz a teu respeito. Eu falei isso com o pessoal que foi se batizado. Eu falei, o batismo não é um mero símbolo, há um ato de fé ali. Onde nós, quando morremos, somos sepultados com Cristo e somos ressuscitados também com Cristo. O que significa que da mesma forma como Cristo morreu, nós morremos com Ele. Quando Ele ressuscitou, ressuscitamos com Ele. Mas quando Ele ascendeu aos céus e está sentado à direita de Deus, nós estamos assentados com Cristo no trono, acima de todo principado, potestade, poder, domínio, todo nome que possa se referir, não só no presente século, mas também no vindouro, porque o nome de Jesus que nós carregamos tem esse poder, e nós como sua igreja, somos corpo de Cristo, estamos acima disso. Então para de ter medo de macumba, de demônio, de feitiçaria, de mal olhado, de sapo morto com a boca costurada com o teu nome lá dentro. Para de ter medo dessas coisas. Maior é o que está em você do que aquele que está no mundo, diz a palavra de Deus. Creia na palavra de Deus, meu irmão. Leia a palavra de Deus. Leia a palavra de Deus. As escrituras sagradas, precisamos conhecer as escrituras. Muitas pessoas servem a Deus, mas Deus não é de fato o seu Deus. Deus é o Deus do guru dela. Então, tem gente que não gosta de algumas coisas que está lá na igreja, mas tem que ficar ali com medo do que pode acontecer se sair dali, como aquele homem lá que recebeu a maldição lá do apóstolo. Paulo apresentou este Deus desconhecido para os atenienses. Ali se converte Dionísio, Dâmaris, um dos pais da igreja, escreve dizendo que Dionísio se tornou inclusive um dos líderes naquela igreja. Ele era o Areopagita, o cara que cuidava de lá, que via todos os sermões que eram pregados lá. Ele se converte. Hoje eu quero apresentar para vocês 3 maneiras práticas de conhecer e se relacionar com esse Deus que é revelado em Jesus. Primeiro, conheça melhor a Jesus. Amém. Conheça melhor a Jesus.
É preciso conhecer melhor o caráter desse Deus que nós servimos. Se eu quero conhecer a Deus, como eu posso conhecê-lo? Existe um referencial. Deus se torna incompreensível sem esse referencial. Para nós, esse referencial é Jesus. Religião sem Jesus gera medo. Religião sem Jesus gera manipulação. Religião sem Jesus gera superstição. Mas Deus tem uma identidade. E Ele se revela nas Escrituras, mas as Escrituras apontam para Jesus, porque Jesus dá para a gente compreender. É por isso que no Evangelho de João, capítulo 14, um dos discípulos de Jesus, Filipe, diz assim o texto: Filipe disse a Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: há tanto tempo estou com vocês, Filipe, e você ainda não me conhece. Filipe pediu para conhecer o Pai. Jesus falou: você não me conhece? Olha essa frase: quem vê a mim, vê o Pai. Como é que você diz, mostra-nos o Pai? Quem vê a mim, vê o Pai. Tema de hoje: o Deus desconhecido que se revela em Jesus. O Deus desconhecido se torna agora completamente revelado e conhecido na pessoa de Jesus. Jesus veio para nos mostrar como é o Pai dele. Como quem dizia assim: vocês estão entendendo errado, meu Pai. Ele não é isso que vocês estão pensando. Eu me lembrei de uma história agora, devo tê-la contado aqui talvez quase umas 10 vezes. Vou repeti-la. É porque ela é muito boa. Um grupo de estudantes estava numa rodinha vendo uma fotografia, e naquela fotografia tinha um homem com o dedo assim apontado e uma cara de bravo, né? Muito forte assim, apontando. E o pessoal, olhando aquela foto, falou: meu, esse cara é bravo, hein? Esse cara aqui deve ser azedo demais. Você imagina se, sei lá, se esse cara fosse seu pai e tudo mais. E aí chegou um cara, né? E aí, galera, beleza, tal. Aí ele olhou a foto e falou: ó, é meu pai. Aí o pessoal: opa, sujou, né? Aí um deles tomou coragem e falou: meu, a gente estava falando disso aqui agora. Como deve ser você ser filho de um cara como esse, bravo desse jeito, cara azedo. E ele falou: não, vocês não conhecem meu pai. Meu pai é meu melhor amigo. Meu pai é um cara dócil. Meu pai é um cara super amoroso. Aí os caras olham para a foto e falam: não está batendo o que você está falando, que a gente está vendo na foto. Ele falou: eu vou te explicar, meu pai é um advogado. E teve uma situação aqui na cidade de uma grande empresa que veio e com negociatas aí junto da prefeitura, tomou uns terrenos lá para construir e desabrigaram lá os moradores. E o meu pai, naquele momento, estava defendendo a causa de uma viúva que tinha uma casa lá e que o pessoal tomou posse da casa dela. E esse é o momento que ele está discorrendo isso. Foi tão bem feito que todos os juízes e aqueles que julgaram a questão deram a causa ganha. Porque meu pai defendeu gratuitamente essa senhora. E ela ganhou a sua causa. Isso aí é o meu pai. Aí os caras olharam assim para a foto e falaram: que foto linda, não? Que foto linda, que homem maravilhoso esse. A pessoa pega o Antigo Testamento e começa a ler, e ele não compreende o Antigo Testamento. As pessoas começam a ouvir sobre o Deus do passado e falam: ele era muito bravo. E aí vem Jesus e começa a falar: mas o meu pai não é assim. Jesus fala: vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente, é isso aí. Não, eu porém te digo, não é assim não. Se alguém bater numa face, vira outra. Vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie seu inimigo. E todo mundo: ouvimos. Pois é, eu estou falando para vocês: ame o seu próximo e ame também o seu inimigo. Abençoe os que te perseguem. Ore por aqueles que falam contra você. Abençoe os que te amaldiçoam. E aí Jesus fala: porque o meu Pai faz nascer o sol sobre justos e injustos. Meu Pai faz cair a chuva sobre bons e maus. Esse é o meu Pai.
Jesus vem e revela o Pai para nós. Ele é o papai, é o pai querido. A palavra pai que Jesus usa é uma palavra que se refere a uma criança chamando o seu paizinho de papai ou algo parecido. Ele muda tudo isso simplesmente pela sua narrativa. A narrativa daquele rapaz não mudou a foto, mas mudou todo o conceito. A narrativa de Jesus faz a gente ter um novo conceito, por isso que você precisa conhecer a Jesus melhor. Deus não é uma força, Deus não é um poder, Deus não é uma energia desconhecida, Deus é uma pessoa, um Pai amoroso que foi revelado em Jesus. Por isso nós temos que olhar para Jesus para conhecer melhor esse Pai. Jesus é essa tradução de Deus para nós, Jesus é essa interface para nós compreendermos melhor o que está por detrás, que é o nosso Pai Celestial. Então, como que nós podemos compreender melhor? Olhando para Jesus, imitando a Jesus. E aqui eu vou te dar uma dica. Você quer saber se algo é ou não da vontade de Deus? Eu te falo como. Você pode saber, você não precisa ligar para o pastor de madrugada para saber isso. Eu vou te mostrar como. Pergunte a si mesmo, Jesus faria isso? Como ele faria? Quando você coloca Jesus na história, tudo muda. Vamos lá. Terminado o culto aqui. Alguns vão aqui na hamburgueria, outros vão para casa, comer aquela pizza. Todo mundo com fome. Chega em casa, um atropela o outro e tal. E aí começa aquelas brigas de casa. Já viu aquelas brigas de casa? Briga que a gente já considera até como que normal, né? Pai, ele pegou meu pedaço de pizza. Ah, para com isso, eu estou pegando sua azeitona. Pegou, tal. E aquela coisa toda. Quem vai lavar a louça? Eu não vou. Aquela coisinha toda, né, que acontece em família. Quer um conselho? Chama Jesus para comer pizza na sua casa. Aí você chama Jesus de convidado. Eu imagino assim, né? Em vez de aquela chegada que jogou a pizza e cada um vai se virando. Não. Você já prepara uma mesa, bonitinha, não é? O marido já chega assim e fala, querida, pode deixar que eu lavo a louça. Não é? Os meninos vão comer, o pai fala, filho, vamos orar e agradecer a Deus antes. O menino responde, sim, papai, oremos. Tudo porque Jesus está lá. Quantos de vocês dirigem, não moto, automóvel? Quem dirige automóvel aqui? Quem dirige automóvel? Muito bem, eu te pergunto, como é que Jesus trataria ou responderia ao motoqueiro que te fechou? De manhã, quando eu citei isso, teve um motoqueiro que falou, glória a Deus, fala a Deus, né? Muda tudo quando nós chamamos Jesus para a nossa vida. Você entendeu que quando você abre teu coração para Jesus, é mais do que um ato religioso somente, é mais do que um ato simbólico, não é simbólico, é real. É onde nós começamos a nos transformar na maneira como nós lidamos com a vida. Trate bem a tua esposa como se estivesse na frente de Jesus o tempo todo. Trate bem o teu marido, trate bem os teus filhos. Filhos, honre os teus pais, como andando com Jesus, porque de fato você está, Ele é presente o tempo todo. Então, quando a gente leva Jesus para casa, o que mudou? Mudou que Jesus agora está dentro de casa. Isso faz toda a diferença. Quer saber se algo é vontade de Deus ou não? Pergunte, o que faria Jesus no meu lugar? Jesus faria isso? De que maneira Ele faria? A Bíblia é a nossa referência, mas ela precisa ser lida a partir de Jesus. Jesus é a chave de interpretação das Escrituras. Nós entendemos e interpretamos a Bíblia a partir de Jesus. Ele é essa chave de interpretação. Quer saber como Deus é? Olha para Jesus. Amém. Segundo, não tente comprar a Deus. Deus não pode ser manipulado. Deus não pode ser corrompido. Deus não é corrupto. Quando Jesus, por exemplo, chegou a falar que é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, Jesus não é contra o rico, mas Ele está mostrando que muitos ricos, é assim que eles agem, se acostumaram a comprar tudo. Porque ele tem dinheiro, tem poder e tem influência, então ele pode desrespeitar leis porque ele compra aqueles que vão julgá-lo.
porque ele tem dinheiro, então ele não precisa fazer algumas coisas, ele paga alguém para fazer. Ele compra amigos, ele compra influência. E alguns pensam que pode comprar a Deus. Tentam comprar a Deus com ofertas grandes, com fazendo alguma coisa. Jesus disse, não, você está confundindo as coisas. Parece o Saul lá, que não obedeceu a Deus, guardou uns bois lá para ele, outros para o sacrifício. O Samuel falou, o que é isso, Saul? Não, é que eu vou fazer aqui um cultão para Deus. Ele falou, mas você está confundindo os deuses. Não foi isso que Deus pediu para você. Ele não se agrada tanto de holocaustos como Ele quer que você o obedeça, que faça a sua vontade. Meu irmão querido, não tente comprar Deus. Olha aqui, 1 Samuel 16:7 diz assim, o Senhor não vê como o ser humano vê, o Senhor vê, o ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Deus quer saber como é que está o teu coração. Ele não se impressiona com a sua performance de religiosidade. Ele não se impressiona com isso. Deus não se impressiona com quantas correntes ou campanhas você já fez. Deus não se impressiona com quantos dias de jejum você fez. Como se você fizesse um jejum e você fez um sacrifício tão grande que agora Deus está impressionado com você, então Ele vai fazer algo para você. Deus não se impressiona com isso, meu querido. O que Deus quer ver em nós é a sinceridade de coração. E sinceridade, eu vou utilizar o que algumas pessoas falaram no passado, que seria o mesmo que dizer que é sem cera, sem máscara. Um coração desmascarado, um coração honesto, um coração sincero, uma oração sem firula. Aquela oração que você não está enfeitando para Deus. Deus não se impressiona com seu tom de voz quando você ora. Uma pessoa me pediu para orar um dia, eu fui orar, falou, pastor, mas faz uma oração bem forte. Uma oração bem forte. Né? Uma oração bem forte, acho que deve ser aquela que você chega assim e aperta mais a mão, né? Vai, aleluia! Sai! Esfrega a laranja na cabeça do cara, assim. Parece que deve ser isso, mas eu vou dizer assim, não existe oração forte, existe oração sincera para um Deus forte. É isso que existe. Abre teu coração, fala com Ele, sem máscara, sem regrinhas que muitas vezes a gente cria na oração, que acaba não orando nada, são só frases lançadas ao ar. Fale com honestidade com teu Deus. Terceiro e último, se relacione com Deus de forma saudável. E por relacionamento, se nós olharmos nos relacionamentos humanos, podemos comparar a mesma verdade no nosso relacionamento com Deus. Eu te explico. Por exemplo, um relacionamento, para se dar bem, tem que ter confiança. Não dá para a gente ter um bom relacionamento, seja de amizade, seja no casamento, seja de namoro. Não dá para ter se não há confiança. Da mesma forma, no nosso relacionamento com Deus, nós temos que ter confiança nele. Confiança de que eu não estou com ele por medo. Já pensou um filho chegar para você e dizer o seguinte, olha pai, eu amo você, mas eu vou confessar que eu te obedeço porque eu morro de medo de você. Eu acredito que Deus não gostaria que nós o servíssemos por medo dele, mas sim um relacionamento de confiança. No relacionamento de confiança, você entrega a chave da tua vida e confia. Isso é confiar em Deus. É você depositar a tua vida na mão dele e falar, pode fazer a tua vontade. Tem muita gente que tem medo de dizer, Senhor, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Porque ele fala, se eu falar para Deus fazer a vontade dele, ele vai, tirar uma coisa boa da minha vida. Quem é esse Deus que foi pintado para você? Um relacionamento para se dar bem tem que ter confiança. Outra coisa, um relacionamento para se dar bem tem que ter segurança. Você se sente seguro com Deus? Ou você acha que Deus ainda é um ser temperamental? Porque, cá entre nós, vamos trazer para o lado humano, é muito difícil a gente se relacionar com alguém que é inconstante e que alterna o humor o tempo todo. Seja chefe, esposa, esposo, pai, mãe, filho até mesmo, porque está todo mundo lá dentro de casa brincando, daqui a pouco alguém fala, está chegando, aí, olha pela janela, olha lá, como é que ele está vindo? Não, está rindo, então, beleza, que bom. Olha pela janela, como é que ele está? Hoje está com a cara feia, sujou, fica todo mundo quieto,
Sabe a pessoa que estraga o dia dos outros, porque você não sabe como é que está aquela pessoa? Deus não é esse ser temperamental, que você fica com medo de orar para Ele, porque você não sabe como é que está o humor dele hoje. Porque algumas pessoas imaginam Deus um velho, bravo, chato, rabugento, sentado no trono, olhando aqui para baixo, querendo sentar o cajado na cabeça de um rapidinho. E aí você então tenta aplacar a ira dele com louvores, né? Aleluia, 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 aleluia. Vai acalmando ele. Aí, tá calminho agora, tá? Aí você começa a orar. Para, meu irmão. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele não é assim. É o Deus que se revela em Jesus, que carrega o perdão, que carrega esse coração amoroso, que nos ouve como um pai deveria sempre ouvir o filho. Deus não é inconstante, por isso Ele não causa insegurança na gente. Pode confiar, Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre, e tudo isso ao mesmo tempo. Por último, um relacionamento para se dar bem tem que ter aceitação. Então, confiança, segurança e aceitação são bases para um relacionamento saudável com Deus. É difícil a gente se relacionar com uma pessoa que não aceita você do jeito que você é. Uma pessoa que para te amar você tem que mudar. Então ela está sempre querendo mudar algo em você, está sempre descontente com você o tempo todo. Difícil. Mas agora o nosso Deus, Ele já te ama e já te aceita do jeito que você é. Eu não estou dizendo que você não tenha que mudar coisas na sua vida. Eu só estou dizendo que o amor dele é tão grande que Ele não está esperando você mudar para Ele te amar. Ele já te amou antes mesmo de você existir. Lá na cruz do Calvário, Ele já perdoou os teus pecados, já providenciou a tua salvação. Quando nem o teu avô, bisavô, tataravô tinha nascido ainda, nem você tinha nascido. Mas Ele olhando ali para você, ali através da cruz, já te salvou ali, já te deu tudo o que precisa para a sua salvação. Ou seja, Ele confia que você vai confiar nele. Ele confia que Ele abriu um caminho e você vai seguir este caminho dele. Ele confia nisso em você e por isso Ele te proporcionou o perdão. Então, corre para Ele, peça perdão dos teus pecados, se arrependa, muda, porque Deus não leva em conta o nosso tempo de ignorância, como disse Paulo no seu sermão, mas convoca todos os homens e mulheres em todo o mundo que agora se arrependam, mudam de mente e sigam esse Cristo ressuscitado, porque Ele morreu, pagou o preço dos nossos pecados lá na cruz, quando nem ainda tinham sequer cometido algum pecado, não tínhamos nem nascido ainda. Olha o perdão dele, isso significa que Ele já perdoou até os pecados que talvez eu venha a cometer. É isso mesmo. E sabe como é que se chama isso? Graça. Graça significa, você não vale nada, mas eu gosto de você. Isso é a graça de Deus. A graça de Deus que nos alcançou, que estendeu para nós. É um Deus que te ama, que se abriu para você. É um Deus que está dizendo, você pode falar comigo, que o caminho agora foi aberto, você não precisa ter medo de mim, pode vir conversar, quero uma conversa de pai com filho, Deus vai responder a tua oração. Amém, 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 amém. Palavra do Senhor para nós aqui. Palavra do Senhor. Quero convidar você a ficar em pé comigo, por gentileza. Revisando aqui o Deus desconhecido que se torna conhecido em Jesus. Para se relacionar melhor com Ele, conheça melhor a Jesus. Segundo lugar, não tente comprar a Deus. Você não precisa fazer nada para que Deus venha te amar mais, Ele já te ama no máximo. E não há nada que você faça que vai fazer o te amar menos, porque o amor dele não muda. Então se relacione com Deus de forma saudável. Esse Deus que parecia distante, se revelou em Jesus. E Ele não é mais agora o Deus desconhecido. É o Pai que te convida para
que você se sinta aceito, abraçado. Ele quer te dar segurança, que você ande com Ele, que você abra o teu coração para Ele e fala: mora aqui, habita aqui. Melhor que levar Jesus para casa é levar Jesus para dentro do teu coração. E a partir de você Ele mudar toda a tua vida. Entrega teu caminho ao Senhor e confia nele. Põe tua mão no peito, deixa eu orar com você. Querido Pai, eu preciso aprender mais de Ti. Quero Te conhecer melhor. Eu sei que essa é a oração dos meus irmãos aqui também, Senhor. Queremos conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. O Senhor se revelou para nós na pessoa de Jesus e cada dia mais queremos andar com Jesus para Te conhecer melhor. Eu Te peço, Senhor, que cada irmão e cada irmã aqui sinta-se agora abraçado pelo Senhor. Deus maravilhoso, que cuida de nós, que nos guia pelo bom caminho. O Senhor que é o Deus bom, que é o nosso pastor e que nada vai nos faltar. Confiamos no Senhor. Vamos descansar no Senhor. Confiar e andar com o Senhor. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Ao nosso. Amém. Leia as Escrituras todos os dias. Você precisa disso. Leia os Evangelhos. Vai conhecer mais Jesus. Ore todos os dias. Pede para Ele. Fala: Jesus, me leva a Te perceber no meu dia a dia. Faz isso. E permita abençoá-los. Que a graça do Senhor Jesus e que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão do Espírito Santo seja com todos, desde agora e para sempre. Amém. Amém. Deus abençoe a sua vida. Boa semana para você. Que o Senhor te abençoe e te guarde. E eu convido você a abençoar o irmão que está perto de você. Dá um abraço nele, nela. Desejo uma boa semana para ele, para ela. A todos vocês que nos acompanharam pela internet, graça, paz, bênção na tua vida. Uma boa semana para vocês também. Até a semana que vem. Deus te abençoe.